Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos de psicologia e psicanálise que estamos trabalhando aqui no nosso canal. E nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre a privação afetiva na primeira infância. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. A primeira infância, de 0 a 6 anos de idade aproximadamente, é primordial para o desenvolvimento da criança. E nessa fase se constrói uma base que irá favorecer por toda a sua existência. É nesse período do desenvolvimento que quase todas as células do cérebro são formadas, sendo essas células as responsáveis pela elaboração das emoções, da cognição e das relações psicossociais. É também nesse período que se forma a personalidade do indivíduo. Personalidade esta fruto de uma carga genética e de fatores externos atribuídos pelas influências do meio em que essa criança está inserida. Teoricamente, essa formação se dá quando as crianças lidam com os conflitos entre os impulsos biológicos, inatos, é claro, que são os fatores genéticos, ligados às pulsões e às exigências de sociedade. Os eventos da infância, mesmo quando esquecidos, ou seja, recalcados, podem perdurar por toda a nossa vida, guiando as nossas percepções, as nossas emoções e as nossas crenças. Nesse sentido, uma boa formação ocorre quando existem estímulos positivos vindo dos cuidadores que favorecem o crescimento e o amadurecimento das crianças. Sendo a primeira infância uma fase tão delicada e decisiva no processo de desenvolvimento do ser humano, existe um destaque para a relação parental paterna e principalmente materna, com elevada significância para que todos os campos de maturação sejam bem elaborados e estruturados. A mãe é responsável pela estruturação psíquica da criança nos seus primeiros anos de vida, e que vão sendo construídas através das relações estabelecidas com o seu filho, assegurando cuidados de proteção ao longo do seu crescimento, favorecendo um desenvolvimento saudável. O desenvolvimento cognitivo e as emoções de uma criança começam a ser experienciadas e organizadas nos primeiros dias de vida, em que o bebê ainda não tem nem noção de si mesmo. Nesta fase se estabelece uma relação de apego entre mãe e bebê. A princípio, o bebê sente como se fizesse parte da mãe, e é com o passar do tempo que ele vai tomando consciência do seu próprio eu e do mundo. Essa relação de apego tem início desde a gestação da mãe, onde ela passa a perceber o bebê como uma extensão do seu corpo, criando um vínculo de carinho, de afeto e de cuidados. A privação afetiva, ou seja, o distanciamento afetivo nessa fase da vida, pode gerar a perda de referências identificatórias, causando possíveis conflitos internos e externos. A negligência afetiva impede o desenvolvimento da autoestima, que é o principal antídoto contra o aparecimento do comportamento antissocial, por exemplo. A criança negligenciada é insegura e se torna frágil. As representações e a troca de afetos são manifestas até mesmo nas atitudes simples durante os cuidados básicos, a exemplo da alimentação, da higiene e da educação da criança. A privação afetiva pode atingir famílias de todas as classes sociais e nem sempre tem a ver com a vontade da mulher em ter aquele filho, mas pelo simples fato de não conseguir ser uma mãe suficientemente boa. As consequências da privação afetiva podem ser vistas principalmente nos aspectos cognitivos e afetivos.
Os abalos emocionais diante das privações vividas podem causar à criança um transtorno de conduta, psicose e até mesmo a depressão. Esses indivíduos apresentam elevada dificuldade de estabelecer relacionamentos, com sérios problemas nas interações sociais, devido à tendência ao afastamento e ao isolamento, e à desconfiança por medo de sofrer novos tipos de maus-tratos. Sua cognição parece empobrecida, geralmente apresentam problemas de linguagem, de coordenação motora, além de falta de concentração, e em alguns casos a hiperatividade, prejudicando o seu processo de aprendizagem e o seu desempenho escolar. Muitos dos problemas relacionados à dificuldade de aprendizagem estão relacionados à baixa autoestima, ao sentimento de ser o patinho feio da classe, desqualificado para realizar tarefas e enfim. Outras características daqueles que sofreram privação é a ausência de esperança. Assim, elas não possuem desejos, não possuem sonhos e nem objetivos, estando impossibilitadas de organizar um plano futuro. Alguns maus-tratos, principalmente os psicológicos, são mais difíceis de serem identificados por não deixarem marcas visíveis, mas que podem gerar comportamentos destrutivos e desestruturantes nos indivíduos, como a insegurança, a fragilidade psíquica, o medo, a baixa autoestima, pensamento de negação, entre outros, e podem acompanhar esses indivíduos por toda a vida. É através do auxílio da psicoterapia que o paciente descobre as possibilidades de mudança. Durante o processo de psicoterapia, existe uma nova vivência das formas de relacionamentos passados e das fantasias associadas a ela. É durante o curso psicoterapêutico que as representações internas, negativas ou más, podem ser substituídas por positivas ou boas internalizações.